judiciário não é uma ilha no Estado brasileiro. Ou seja, não adianta o judiciário melhorar se o advogado não melhora, se o defensor público não melhora, se o promotor não melhora. É preciso que todos aqueles atores da cena judicial melhorem juntos. Não é possível, por exemplo, que um Estado edite uma série de leis inconstitucionais, uma série de medidas inadequadas e que tudo isso vá parar no judiciário. Não é possível que o Estado recorra de tudo em causas onde ele já perdeu. Por exemplo, o INSS precisa dar um benefício e fica recorrendo até a última instância apenas por recorrer para procrastinar. Então é preciso que haja uma melhora de todos os entes que atuam perante a justiça. O Contraponto tem a honra de receber Felipe Locke Cavalcante, membro do Conselho Nacional de Justiça. Conselheiro, o CNJ avaliará a produtividade dos juízes brasileiros segundo o critério do número de decisões proferidas. Isso não transformaria o trabalho jurisdicional em verdadeira fábrica de uma pretensa justiça? O que o senhor acha? Olha, Cacilda, esse é um dado que a Corregedoria Nacional de Justiça está coletando. Acho que a avaliação do judiciário não pode ser feita apenas no número de sentenças. Acho que este é um dado a mais que deve ser sopesado. Também entendo que o juiz não deve ser medido se proferiu mais ou menos sentenças. O juiz não deve ser medido se proferiu mais ou menos sentenças. O juiz deve ser medido se ele solucionou os problemas existentes na sociedade. Porque você ter uma justiça atulhada de processo com o juiz dando inúmeras sentenças não significa que o judiciário esteja atuando para uma sociedade melhor. Então a justiça tem um papel transformador, tem um papel de pacificar a sociedade e de obter melhores respostas. Agora, num outro polo, conselheiro, o senhor acredita que através dessas informações cedidas pelos tribunais, o Conselho Nacional de Justiça alcançará tão sonhada efetividade processual, aquela esperada por qualquer jurisdicionado? Olha, eu acho que a efetividade jurisdicional, que é um objetivo a alcançar, infelizmente nós estamos muito longe dele, até porque os nossos juízes trabalham e trabalham muito, as pessoas que atuam no judiciário trabalham muito, mas muitas vezes você trabalha muito e não tem o resultado esperado. Nós temos um problema estrutural, e um problema estrutural que não está só no judiciário, mas está também nas questões que vão ao judiciário. Com a melhora do Estado brasileiro e o aprimoramento do judiciário com mecanismos novos, como a informática, agilidade e uma melhora na lei processual para que o direito material seja realizado, nós poderemos, então, estar mais próximos da efetividade da justiça. Mas é um caminho muito longo a ser prosseguido. Infelizmente. Mas fica a indagação, conselheiro. O que é mais importante para a atividade de julgar? A quantidade ou a qualidade? Não há dúvida alguma que é a qualidade. Agora, você não pode deixar a quantidade parada. É preciso dar um jeito nesta quantidade. É preciso dar um jeito nesta quantidade. Você só vai dar um jeito efetivo na quantidade melhorando a qualidade e fazendo com que essa qualidade chegue mais rápido ao destinatário para que evite outras demandas. Se você julga muito pouco ou julga muito, mas esse resultado demora muito a vir, isto gera um aumento de demanda. Então é preciso que o resultado venha logo, para que a demanda diminua. Eu insisto ainda no assunto. Conselheiro, essas informações que dizem respeito à produtividade dos juízes, ela levará em conta a estrutura humana e material da vara, o número de processos que aguardam, o julgamento e o grau de complexidade das decisões? Sem dúvida, Cacilda. Nessa planilha de dados que a Corregedoria Nacional de Justiça tem pleiteado aos tribunais para que todos os juízes informem, não só vai o número de sentenças proferidas, o número de atos judiciais praticados, como audiências, oitivas, etc., mas também o aparelhamento de toda a vara, ou seja, o número de funcionários, o número de computadores, etc. Então, este conjunto todo precisa ser analisado como uma coisa só e não de forma estanque. Este conjunto todo precisa ser analisado como uma coisa só e não de forma estanque, até para que se possa ter um planejamento para que no futuro nós tenhamos uma justiça melhor. Quer dizer, conselheiro, nós não corremos o risco de cair numa escala de produção? Espero que não. Pois é, conselheiro, mas parece que o único estado que ainda não forneceu as tais informações foi o Rio de Janeiro. É verdade? Por que será, hein? Olha, eu não tenho esse dado em mãos,
O que eu tenho conhecimento é que o Rio de Janeiro tem um sistema informatizado muito avançado, então ele não teria dificuldade em fornecer os dados. Agora, se ele já forneceu nesse momento, até há pouco não havia fornecido, eu realmente não tenho esse dado ainda em mãos, Cacilda, mas tenho certeza que fornecerá. E por falar em eficiência, o senhor qualifica a Justiça do Pará como uma referência a ser seguida nessa louca tentativa de desafogar o Poder Judiciário dos muitos e incontáveis processos. Que modelo de mutirão de audiências é este, conselheiro, que não é adotado aqui em São Paulo? Olha, esta afirmação minha foi feita por ocasião da abertura da Semana Nacional de Conciliação e eu fui a Belém do Pará representando o Conselho Nacional de Justiça e havia um conselheiro em cada região do país. E o Pará serviria de modelo naquele momento porque foi um dos estados que se preocupou em levar o maior número de causas proporcionalmente para uma tentativa de conciliação naquela semana. Vejam, um dos objetivos do Conselho Nacional de Justiça e uma das bandeiras tem sido a conciliação. Um dos objetivos do Conselho Nacional de Justiça e uma das bandeiras tem sido a conciliação. Evidentemente que nós temos uma justiça estadual, um local onde o Tribunal de Justiça está empenhado em levar o maior número possível de causas a uma conciliação, uma pacificação, evidente que isso se torna um modelo a ser seguido. Doutor Felipe, mudando um pouco de assunto, o senhor defende que a penhora online é um instrumento fundamental para a celeridade e efetividade do processo de execução. Mas será que o fato do juiz ter acesso aos dados pessoais e patrimoniais do devedor não ofende a privacidade do executado? Bom, me parece que são dois problemas enfocados. Primeiro, o da penhora online, que é realizado com um sistema chamado Bacen-Jude. Ou seja, o juiz dá um comando, esse comando vai ao Banco Central, que busca localizar contas onde haja disponibilidade de recursos para que sejam penhorados, garantindo a execução. Ele faz a busca. Faz a busca. Mas isto não significa que o juiz tenha acesso imediato a todo o patrimônio do devedor. Mas isso não significa que o juiz tenha acesso imediato a todo o patrimônio do devedor. Ele simplesmente vai localizar as contas e vai fazer o bloqueio dessas contas. Esse é um sistema que tem se aprimorado. O CNJ tem uma preocupação em dimensionar essa penhora ao valor exato da execução para que não haja um excesso de penhora, ou seja penhorado efetivamente o valor necessário ao pagamento daquela dívida. E como isso é feito pelo meio eletrônico, dá uma vantagem muito grande, ou seja, o resultado é muito rápido e isto faz com que um dos gargalos do processo judicial, que é a fase de execução, seja vencido. Conselheiro, o senhor é favorável aos tratados internacionais de extradição de presos? Olha, sou favorável, mas desde que haja o cumprimento efetivo da pena. Desde que haja o cumprimento efetivo da pena. O que não se pode admitir é que não se cumpra a pena, a pessoa tenha cometido um crime gravíssimo aqui no país e, por força de um tratado, ela seja beneficiada, gerando a impunidade desta pessoa. Mas isso é possível? Isso já aconteceu aqui no Brasil? Isso já aconteceu. Eu, inclusive, fui um crítico da atuação do governo brasileiro nessa ocasião. Qual foi o caso? O caso do sequestro do Abílio Diniz, onde alguns sequestradores eram estrangeiros, alegavam no exterior que o crime seria político e aqui nós sabíamos que o crime não tinha conotação política alguma, já julgado inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eles tinham que cumprir a pena. Tinham que cumprir a pena e por força da extradição eles foram ao país de origem deles, alguns, e com isto ficaram isentos de pena. Eles não cumpriram pena? Não cumpriram pena. No país de origem, não. Então, no caso dos canadenses, eles cumpriram um pedaço da pena no Brasil, mas a partir do momento que houve a extradição e antes do final do término da pena, eles voltaram ao país de origem e a pena lá foi diminuída, reduzida de uma maneira tal que eles não cumpriram mais pena alguma. Nossa, que absurdo, não? Pois é, eu achei um absurdo. Acho que o caso de extradição correto seria o seguinte: ele cumpre a pena aqui, terminada a pena, extradita-se e não volta mais, porque nós não queremos esse criminoso estrangeiro no Brasil. Já bastam os nossos, né? E parece que houve, inclusive, algumas pessoas defendiam o fato de eles estarem aqui no Brasil, pelo fato de terem que cumprir pena aqui, as prisões não seriam adequadas. Pois é, olha, a partir do momento que ele escolheu cometer crime no Brasil, ele devia ter pensado na prisão que ele poderia enfrentar aqui, não é? Claro. Eu acho que se a prisão é ruim, nós não queremos a prisão ruim, nós queremos uma prisão boa, uma prisão que reduque e tal. Mas, infelizmente,
pelo modelo brasileiro, pelos problemas estruturais, as prisões aqui não são boas, tem uma série de problemas. Agora, a partir do momento que a pessoa comete um crime aqui, ela está sujeita à prisão que existe aqui. E se serve para os nossos, por que não servirá para os outros? Por que, por ser canadense ou chileno, etc., ele não pode ficar aqui? Por que, por ser canadense ou chileno, etc., ele não pode ficar aqui? Tem que ficar aqui, tem que cumprir a pena, tal qual outro sequestrador que tenha feito um crime bárbaro, um crime hediondo como é o sequestro, não pode ficar impune. Bem, nós vamos interromper agora esse nosso primeiro bloco para um pequeno intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com o Conselheiro Nacional de Justiça, Felipe Locke Cavalcante. Até daqui a pouquinho. De volta, em conversa com o Conselheiro Nacional de Justiça, Felipe Locke Cavalcante. Conselheiro, durante a sua carreira como promotor, o senhor atuou em especial no júri, tendo participado de mais de 500 julgamentos, inclusive no caso conhecido nacionalmente como Massacre do Carandiru, quando o senhor obteve, o senhor e mais um promotor, salvo engano, a condenação do coronel Biratã a 632 anos de reclusão. Na ocasião, o senhor até recebeu da Presidência da República o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Foram suas palavras. Não queremos dar um tom emocional ao processo. A sensação que estou é de dever cumprido. Qual foi o dever cumprido, conselheiro? A condenação a 632 anos de reclusão? Não, eu entendo que o dever cumprido aí foi muito mais um trabalho muito bem realizado pela Promotoria de Justiça como um todo. E aí eu diria a Promotoria de Justiça que foi uma equipe, desde o promotor que ofereceu a denúncia, que acompanhou o inquérito, que foi outro promotor, os promotores que acompanharam as audiências, que atuaram na fase de pronúncia, até o ápice, onde eu e o Norberto Joia atuamos no plenário e conseguimos o resultado. Norberto Joia foi o outro promotor. Foi o outro promotor. Então nós conseguimos um resultado que foi uma concretização de todo esse esforço da Promotoria de Justiça em demonstrar que efetivamente houve um massacre, houve uma situação inadmissível, crimes gravíssimos contra a vida, porque o Estado, a partir do momento que prende uma pessoa e deve prender o criminoso, ele é o guardião daquela pessoa. Ele é o guardião daquela pessoa. A Justiça só autorizou que ele seja tirada a liberdade daquela pessoa e jamais que seja tirada a vida daquela pessoa. Não é justo, não é correto que o Estado, através de policiais mal orientados, realizem uma missão tremendamente sem sucesso, como aquela invasão onde redundou num massacre evidente. Isto gerou a condenação, o júri compreendeu este fato e condenou o coronel Biratã Guimarães, na ocasião comandante desta operação, que foi um desastre sobre todos os aspectos, quer no aspecto jurídico, quer no aspecto criminal, quer no aspecto institucional, porque feriu a imagem da Polícia Militar, que é uma instituição correta, séria, que deve ser respeitada, feriu o sistema carcerário, expôs uma série de mazelas do sistema brasileiro que merecem uma reforma. Nós tivemos o dever cumprido porque nós mostramos esses problemas, a sociedade compreendeu e gerou a condenação devida ao coronel. Cumpriu-se a justiça. Cumpriu-se a justiça naquele momento. Agora, os 7 jurados que decidiram o destino do coronel Biratã, no primeiro julgamento visitaram o pavilhão 9 da casa de detenção. Andaram pelas galerias, escadarias, corredores, inclusive o pátio interno todo. Eu senti uma tranquilidade no lugar, parecia uma igreja, o senhor teria dito na ocasião. Agora eu pergunto, o senhor teria dito isso por quê? Pelo silêncio, pelo respeito? Exatamente, porque criou-se um clima de que os jurados, indo ao Carandiru, eles sentiriam que aquele era um lugar verdadeiramente infernal e que, por isto, a atuação do coronel estaria justificada. E, ao irem lá, os jurados tiveram a impressão exatamente contrária.
de um lugar que estava tranquilo naquele momento, um lugar onde os presos foram extremamente respeitosos para com os jurados, ou seja, foi uma situação serena e tranquila, tal qual nós ingressássemos na nave de uma igreja. Posso dizer o seguinte, eu acho que naquele momento nós tínhamos a mão de Deus lá guiando aqueles jurados para um resultado mais justo. Nós tínhamos a mão de Deus lá guiando aqueles jurados para um resultado mais justo. Conselheiro, seu pai já foi ferido por bandidos? Pois é, isso foi um fato que foi mencionado durante o julgamento do Carandiru. Vejam, há muitos anos atrás, nós estávamos em casa, eu ainda era solteiro e morava com meus pais. E Estudante? Não, já era promotor de justiça. E naquela ocasião, os bandidos entraram na casa de papai e ele foi ferido a bala, um tiro que foi na cabeça do papai e graças a Deus ele nasceu de novo. Não é? Que sorte, hein? Foi uma sorte tremenda. Então, foi uma situação terrível. Mas um susto imenso. Um susto imenso, quer dizer, qualquer pessoa que sofre uma violência, um assalto, e ainda mais onde há um desfecho de uma arma de fogo, isso é uma situação tremenda, não é? Agora, por isso é evidente que eu não posso gostar, ninguém gosta de uma pessoa que envereda pelo crime, daquela ação criminosa. Ninguém quer ser vítima disso e nós não podemos admitir isso. Principalmente quem já foi, né? Quem já foi. E justamente por isso que nós valorizamos muito a vida. E no Carandiru, nós entendemos que a vida foi vulnerada, ou seja, o Estado passou a agir tal qual fosse um bandido, porque na hora que o policial, alguns policiais fizeram isto, e por isso são réus naquele processo, atiraram contra presos que estavam nus, no fundo da cela, de cima para baixo, dando rajada de metralhadora, da espia, daquela janelinha da porta, quer dizer, sem a menor chance de defesa, essa pessoa, infelizmente, está se travestindo num bandido e está assumindo o papel igual ou pior daquele bandido que ele está trucidando naquele momento. Não é esse o papel do Estado. Não é esse o papel do Estado. O Estado, ele deve dar o exemplo. Ele deve fazer com que a vida seja melhor. Jamais ele pode agir como criminoso. Inclusive, parece que, pelas informações, 75% das mortes teriam ocorrido dentro das celas. É verdade? É verdade. O laudo demonstrou isso, 75% das mortes no interior das celas, com tiros de fora para dentro. Uma chacina, né? Uma chacina. E o mais grave, mais de metade daqueles presos que morreram não tinham situação processual definida, ou seja, estavam aguardando o resultado final do processo. Poderiam ser absolvidos, assim como poderiam ser condenados. Pode ter acontecido você ter matado uma pessoa lá que seria absolvido. E aí, como é que fica? Olha a faca, olha o sangue na mão, Juliana no chão, outro corpo caído, seu amigo João. Amanhã não tem feira, não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão. E aí, como é que fica? Então, uma situação tremenda, inadmissível. Não é? Não havia um refém naquela cadeia, não havia problema algum. Não havia um refém naquela cadeia, não havia problema algum. Havia uma eleição no dia seguinte, talvez por conta disso, o Estado policial tenha agido de maneira muito rápida, atabalhoada, de maneira impensada, não tenha aguardado o melhor momento de fazer o controle daquela situação, que seria um controle relativamente tranquilo. Bem, viramos a página da casa de detenção, não é mesmo? Porque nem o coronel Biratã está mais aqui conosco. Pois é, felizmente esse é um assunto já uma página virada. Mas o senhor, conselheiro Felipe Locke Cavalcante, o senhor estudou o primeiro e segundo grau em colégio de padres. Santo Inácio, salvo engano, no Rio de Janeiro, e Santo Américo, em São Paulo. 2 colégios rígidos, né? Qual o legado, conselheiro? Olha, eu acredito que o melhor legado desta formação que eu tive o prazer de ter, primeiro, a formação que eu obtive nas escolas pelas quais passei proporcionou que eu fizesse uma boa faculdade e ingressasse no Ministério Público. Mais do que isso, eu diria que me legou uma formação humanista. Acho que o respeito pelo ser humano é primordial. E você não pode ter sucesso se você não respeitar ao próximo, se você de fato não se dedicar profissionalmente com amor e sempre pensando numa sociedade melhor. Acho que este foi o principal legado e, felizmente,
nós ainda mantemos um círculo de amizade muito grande com as pessoas que estudaram, tanto em um colégio quanto outro, até hoje. É mesmo? Isso eu acho que é muito interessante, quer dizer, o fato de você ter amigos de 30 anos atrás e manter essas amizades, eu acho que isso é muito bom, demonstra que a formação foi positiva. O conselheiro foi aprovado, isso eu já estou sabendo, em primeiro lugar no concurso para o ingresso no Ministério Público. O senhor não levaria, por isso, uma certa obrigação intrínseca de ter que ser perfeito em tudo? Não, eu acho que nós somos muito imperfeitos. Na verdade, nós erramos muito. Eu tenho procurado errar o mínimo possível. Mas eu acho que todos os promotores, e pelo menos aqueles com quem convivo, eles sempre procuram acertar o máximo possível. É evidente que há erros. E erros para que nós possamos aprender e procurar acertar mais da próxima vez. Eu acredito que a oportunidade, a sorte de ter ingressado em primeiro lugar no concurso foi um momento feliz. E tomara que nós consigamos repetir... Mérito seu, né, conselheiro? Tomara que esse momento a gente possa repetir inúmeras vezes na carreira, dando o melhor de si, sobretudo para a sociedade. Mas, conselheiro, eu gostaria de saber o seguinte aqui agora, entre nós. O senhor teve uma foto publicada no New York Times. Qual foi a razão dessa foto publicada? Esse foi um episódio que nós passamos em 1995 nos Estados Unidos. Nós estávamos hospedados num hotel e esse hotel sofreu um incêndio. Nós estávamos hospedados no 35º andar. 35º? E houve um incêndio? Houve incêndio nos andares, acho que do 4º ao 6º andar, enfim. E foi aquela loucura, nós fomos despertados às pressas, tivemos que descer com Estava dormindo? Dormindo, tivemos que descer de pijama, os 35 andares pela escada de emergência, todas as pessoas descendo. Descendo o quê? De hobby, de roupão? Do jeito que estavam. Gente carregando mala, gente descendo de qualquer maneira. Chegamos embaixo, o lobby do hotel estava inundado, porque havia inúmeros bombeiros, com aquelas roupas de amianto, com jatos d'água, corpo médico, todo o local interditado, helicóptero. Foi uma loucura, nós ficamos extremamente assustados. Imagina. Fazia muito frio na ocasião. E aí o staff do hotel... Ainda para complicar, não é? Para complicar, você de pijama naquele gelo, né? Então, na ocasião eu me embrulhei em toalhas de mesa, Ana Beatriz também se protegeu da maneira que pôde, e nós fomos telefonar para o Brasil para contar que, olha, nós estamos bem, porque eu não sabia, até aquele momento nós não sabíamos se haviam falecido pessoas, sim, claro, se haviam feridos, qual era a extensão do incêndio e do dano. Daí, nós, quando telefonávamos ao Brasil, e haviam muitos brasileiros na ocasião, nós conversamos com vários repórteres que estavam ao redor daquela situação, e um repórter nos fotografou, e nós demos entrevista, e nós viemos a saber posteriormente que ele era do New York Times. E no dia seguinte a nossa foto estava estampada no jornal. Simplesmente no New York Times. Pois é. Então vocês ficaram famosos assim, de repente. Naquele momento nós ficamos famosos, né? Quer dizer, pelo menos não houve nenhuma morte no incêndio. Graças a Deus. Houve mais de 40 feridos, mas uma solução que se resolveu. E desse fato negativo que é o incêndio, com risco de vida a todos se salvaram e nós ainda ficamos com a foto estampada num jornal talvez o mais famoso do mundo. Continuemos cá entre nós, mas agora, desembargador, quando o senhor viaja, qual é o andar máximo que o senhor fica hoje em dia? Olha, felizmente, estando lá no Conselho Nacional de Justiça, o hotel não é muito alto e eu sempre fico no térreo lá. Um trauma qualquer que ficou, né? Evidente. Não, mas, quer dizer, também não me importa em ficar em andar alto, não tem problema. Mas evita, né? Evita, né, conselheiro? 35º eu acho que eu não fico mais. Já é demais. Já é demais. Tá bem. Conselheiro, olha, foi uma honra, como eu já disse aqui, recebê-lo no programa, viu? Desejamos uma gestão com bastante competência, que eu tenho certeza que o senhor assim seguirá. Tá bem? Olha, muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço, Cacilda, uma oportunidade muito grande de estar aqui no Contraponto, para que o público em geral conheça o trabalho do Conselho Nacional de Justiça, a pessoa dos seus conselheiros, sabendo que os conselheiros e o Conselho estão a favor da sociedade, buscando uma justiça melhor. Pois é, telespectador, valeu, não valeu? Então, a semana que vem estaremos de volta. Até lá.